Salve, salve galerinha do Instituto Santa Terezinha, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico com a graça de Deus para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e muita troca de conhecimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ser guiados, abençoados e iluminados pelo Espírito de Deus. Meus filhos, vamos dar continuidade no nosso material de filosofia e hoje nós vamos trabalhar, a nossa antepenúltima aula. Aula essa que vai dar sequência na nossa reflexão, no nosso estudo sobre os nossos gostos, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso modo de se desenvolver e o nosso projeto de se construir. Tudo bem? Então falamos já sobre questão de moda, falamos sobre questão de gosto, falamos sobre questão de juízo, juízo de fato, juízo de valor, falamos sobre os nossos julgamentos, não foi isso? Falamos sobre o nosso próprio ser e modo de se manifestar diante da sociedade, tudo bem? Então hoje nós vamos trabalhar a partir da página 13 e 14, no qual nós vamos discutir sobre a questão, sobre o ato de imitar. Então nós vamos falar sobre imitação. Já dizia o filósofo Aristóteles e falava o próprio filósofo Kant, que vamos citar nessa aula de hoje, que nós somos seres que imitam, Nós somos uma espécie de indivíduo que aprende por imitação. Então, desde do nascimento, nós vamos aprendendo, vamos imitando. Então, nós vamos falar sobre isso. E vamos fechar o nosso conteúdo desta aula falando do filósofo Heidegger, O Heidegger, ele vai tratar sobre o problema na visão dele de nós sermos imitadores. Então, ele vai falar sobre, nesse ato de imitarmos, nós vamos desenvolver uma existência inautêntica e também vamos desenvolver uma existência autêntica, tudo bem? Então, meus filhos, para compreender, para discutirmos melhor, vamos fazer a leitura do nosso primeiro texto de hoje, a partir da página 13. Este comportamento é meu? Constantemente ouvimos dizer que somos seres únicos e algumas vezes chegamos a tentar nos diferenciar dos outros indivíduos por meio de contestação de ideias e costumes que são aceitos e reproduzidos pela maioria. Por outro lado, somos seres sociais e em todas as etapas da vida, cada um de nós se relaciona com outras pessoas e depende delas. Além disso, participamos de inúmeros e distintos grupos sociais, pertencemos a uma família, vivemos em uma comunidade, fazemos amigos, estudamos, trabalhamos e nos divertimos juntos. Assim, compartilhamos diferentes expressões culturais, admiramos atos e criações de outras pessoas, elegemos ídolos e etc. Nas diferentes situações e relações que vivenciamos em sociedades, deparamos-nos com as mais diversas expectativas de outras pessoas quanto à nossa conduta, aos nossos gostos e pensamentos. Então, para sermos aceitos, há ocasiões em que procuramos imitar a aparência e o comportamento de quem já faz parte de um grupo e é bem visto por ele. Esse tipo de imitação se revela de inúmeras formas. Por exemplo, em nossos modos de vestir, comportar-nos e até mesmo de nos divertir. Ela também pode estar presente nos hábitos que desenvolvemos, na maioria como tratamos as outras pessoas e na ideia que defendemos. Isso pode ocorrer com pessoas de qualquer época e lugar. Assim, encontramos reflexões sobre a imitação desde o início da filosofia. Na Grécia Antiga, por exemplo, o filósofo Aristóteles afirmou em uma de suas obras
que temos uma tendência natural a imitar. Afirmou ainda que iniciamos nosso aprendizado no mundo exatamente por meio da imitação daquilo que percebemos à nossa volta. Já no século XVIII, esse assunto foi retomado na Alemanha pelo filósofo Immanuel Kant, pensador cujas ideias sobre a moda mencionamos anteriormente. De acordo com esse filósofo, nós, seres humanos, temos uma tendência natural a imitar aqueles indivíduos que julgamos superiores. Essa forma de pensar indica que, por um lado, procuramos nos distinguir de outras pessoas por nossa aparência ou nossos comportamentos, mas que também, por outro lado, buscamos nos assemelhar a algumas delas nesse mesmo aspecto. Por que você me imita? Então, meus filhos, aí o nosso texto, em comportamento, o comportamento é meu, está fazendo essa reflexão, está nos mostrando que nós, apesar de seres único, apesar de nós sermos cada pessoa assim, uma pessoa única, uma pessoa ímpar com suas atitudes, valores, identidades, corpo e aparência, própria. E por isso nós queremos muitas vezes nos diferenciar dos demais, mas ao mesmo tempo nós também procuramos, imitar aos outros. Por quê? Porque segundo Aristóteles, nós somos uns seres que por natureza aprendemos por imitação. E o Aristóteles, em certos aspectos, ele tinha razão. Por quê? Quem tem um irmãozinho, ou quem lembra, quando o seu irmão, a sua irmã era pequeno, como é que nós ensinávamos ele a falar? Como é que nós ensinávamos ele a andar? Era ensinando, repetindo, papai, ou a criança falava papá, Então vamos falando muitas vezes aquilo até a criança reproduzir a nossa fala. Então a fala ela é desenvolvida pela imitação. A nossa maneira de andar, ela é desenvolvida pela imitação. Então a criança só aprende a andar porque ela vê um adulto andando e porque um adulto ensina a andar daquela forma. Uma criança só aprende a falar porque ela vê um adulto falar daquela forma. Se nós aqui falamos português, porque quando nós nascemos já existia essa linguagem, nós estávamos cercados de adultos que falavam a língua portuguesa. Mas uma criança que nasce em outra cultura, em outro país, ela vai falar a linguagem da cultura onde ela está inserida. Então Aristóteles vai dizer que o nosso processo de educação, o nosso processo de conhecimento, o nosso processo de ensino-aprendizagem se dá pela imitação. E aqui também o próprio Kant, o texto cita o Kant, que o Kant vai falar que para que nós sejamos aceitos, para que... Primeira coisa é aquela situação, criança. As outras pessoas, os adultos, de modo especial, o nosso familiar, os nossos pais, eles criam muita expectativa nos filhos. Eles criam muita expectativa em nós. Então, eles não querem ser decepcionados conosco. Então, para que eles não sejam decepcionados conosco, eles vão sempre nos falando, nos orientando, nos aconselhando o que eles esperam que nós sejamos, o que eles esperam que nós venhamos a fazer ou realizar. Então, o que faz o filho, o que faz a criança, o que faz nós? Para que nós não venha decepcionar as pessoas que nós amamos, as pessoas que nos amam e que nos gostam, então nós vamos nos espelhar naquelas pessoas que são os modelos de admirações, de respeito dos nossos pais, ou das pessoas que nos amam, que nos gostam. Então nós vamos moldando o nosso comportamento, nós vamos moldando a nossa atitude, espelhando-se, imitando aquelas pessoas. E isso faz parte do nosso desenvolvimento, isso faz parte do nosso crescimento. É lógico, que nós devemos assemelhar, devemos imitar o que é bom.
O que é ruim, não. Mas mesmo assim nós sabemos que muitas pessoas aprendem muitas coisas ruins com os outros, né? Faz questão, não é, de colocar em prática essas atitudes. Então, aqui é que vai entrar o nosso terceiro filósofo de hoje, da página de vocês 14, o Heidegger. Então, quando nós imitamos as coisas boas, não é? Quando nós tornamos, não é, uma pessoa que seja admirada, uma pessoa que seja ciente, uma pessoa que seja consciente, não é? Então, nós desenvolvemos a nossa autenticidade. Mas quando nós acabamos, não é, por tirar da nossa essência a verdadeira identidade, né, nós acabamos por nos tornar uma pessoa de existência inautêntica. Então vamos fazer a leitura aí na tela do nosso segundo texto para discutirmos, né, esclarecer melhor o que eu estou falando para vocês. Olhar de filósofo. O filósofo alemão Martin Heidegger, que viveu lá no século XX, refletiu a respeito da existência dos seres humanos e afirmou que cada indivíduo está imerso em um mundo de significados. Nesse mundo vivemos grandes quantidades de ideias, situações e objetos prontos, os quais tomamos como referência para o nosso projeto, o nosso próprio modo de agir. Heidegger também observou que os seres humanos frequentemente agem de forma igual uns aos outros, afastando de si mesmo e de novas formas de agir. Ele chamou essa maneira de viver de existência inautêntica. Para esse filósofo, a existência inautêntica é caracterizada por atitudes como se entregar à diversão, ao trabalho ou a outras atividades qualquer, sem refletir e se perguntar qual o sentido daquilo que se está fazendo. Sendo assim, Heidegger defendia a busca de uma existência autêntica, ou seja, de um modo de viver caracterizado pela reflexão, possibilitando aos indivíduos compreender por que e para que realizam determinadas atividades. Outra característica da existência autêntica destacada pelo filósofo refere-se a compreender a si mesmo e aos outros como os seres que agem, pensam, sentem, falam, produzem e se constroem no decorrer da vida. Então, a frase que resume o seu pensamento é: a existência autêntica desperta com o chamado da consciência para compreender a si, aos outros, como os seres que existem no mundo. Meus filhos, então nós temos aí mais um filósofo alemão que vem contribuir para a nossa reflexão, que vem contribuir para os nossos estudos. Então, tudo aquilo que você tenta imitar, tudo aquilo que você tenta fazer sem refletir, sem pensar, tá? Cair na diversão, cair numa situação onde você se torna escravo, se torna dependente, não é? Leva-se ao vício, você cai em uma existência inautêntica. Ou seja, gente, uma existência que não é real, que não é concreta, que não é vivida, mas que é ilusória, que é fictícia, tá? Não é o seu ser essencial que vive, não é? Mas é apenas um ser aparente, né? Um ser ilusório que existe, que vive em você. Então, Heidegger ele vai propor a nossa atitude, não é? A nossa existência autêntica. Então, a existência autêntica, segundo ele, é a existência cobrada pela nossa própria consciência, tá? Então, a existência do ser, do indivíduo autêntico, é aquele do ser pensante, não é aquele do ser reflexivo, é aquele do ser humano virtuoso, do ser humano ético, do ser humano correto, não é? Então, não é necessário, meus filhos, um adulto nos falar o que é correto, o que é certo. Não é necessário um adulto nos falar quando nós cometemos um erro. Por quê? Porque a sua própria consciência ela diz para você quando você está fazendo coisa errada. A sua própria consciência te diz quando você deve fazer algo que seus pais, sua mãe, não é? As pessoas que te amam esperam que você age dessa forma. Então, se a gente ouvir a voz da consciência, não é? E revisar com a nossa voz do coração, com certeza nós vamos ser
sujeito, pessoas, seres humanos autênticos, né? Que deixa expressar e manifestar a nossa grandeza. Leia esse material, pense sobre isso e busque, né, a sua verdadeira existência autêntica. Tenta viver conforme a sua essência. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!